preso, né, diante de acusações que a gente vai saber a partir de agora do que se trata de fato a situação, porque amplamente vem repercutindo na rede social nos últimos dias uma série de notícias, dando a entender diversas narrativas. Então, de antemão, sem perder tempo, já quero agradecer a disponibilidade da defesa, através do doutor Pedro Teixeira Cavalcante Neto, em se manifestar aqui em primeira mão na nossa Regional FM 90.3. Boa tarde para você, doutor. Fique à vontade de antemão, já para iniciar respondendo para a gente do que de fato se trata a acusação direcionada ao Luan Dantas, por que ele está preso nesse momento. Boa tarde, Elton, boa tarde, Renato, boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham na Regional. Já que você começa pedindo esse esclarecimento acerca disso, eu, o dever de lealdade a todos que nos acompanham, a vocês dois, a todos que nos acompanham, a todo o povo de Potiretama, que eu tenho certeza que nos ouve maciçamente nesse momento, é que muito do que está sendo dito e propalado por alguém com interesses escusos em denegrir a imagem do Luan é mentira, porque não há contra o Luan formalmente nenhuma acusação ou tampouco o indiciamento do inquérito que levou ao procedimento instaurado contra ele, menção a crime de homicídio. Luan está sendo acusado, e a nosso ver, injustamente e ilegalmente, por supostamente ter sido autor intelectual de um crime de incêndio na casa de alguém que está se colocando como seu adversário político em Potiretama, mas que sequer eleitor de Potiretama é. É nítido, e eu não preciso dizer isso ao povo inteligente da Potiretama e da região, o uso político desse fato e dessa investigação que foi instaurada em razão especificamente deste crime de incêndio. Doutor Pedro Neto, Renato Guimarães agora, eu lhe pergunto, quanto à prisão do Luan Dantas, ele foi preso e encaminhado para Quixadá e ele já foi transferido para outra cidade? Há muito o Luan já foi transferido, ele não está em Quixadá, ele foi transferido a uma unidade prisional que tem por característica recolher as pessoas investigadas e contra quem tem prisão determinada, que não tem periculosidade alguma, e todas essas fantasias publicadas a pretexto de querer denegrir a imagem do Luan não são verdade e serão esclarecidas logo, quando este processo puder vir à tona, porque o processo ainda é um processo sigiloso, e aqui eu preciso dizer a todo mundo que o sigilo do processo não é decretado pela defesa, é decretado pelo Poder Judiciário, e daí eu não poder dar detalhes do processo, de modo a esclarecer e colocar a verdade para todo mundo, de modo a desmascarar esses mentirosos que se travestem de radialistas, de jornalistas, e que ficam a propalar essas mentiras. Ô doutor, essa questão que você acaba de tocar aí, sobre esse impasse na realidade que a gente tem com relação a, de um lado, na esfera jurídica, o processo corre, portanto, segundo a sua informação e aquilo que a gente tinha tomado conhecimento, em segredo de justiça, em contrapartida a isso, as manifestações nas redes sociais, que na realidade aquilo que a gente tem conhecimento, ainda que com verdades e inverdades misturadas nessa possibilidade, são oriundas realmente de publicações. Uma dessas informações dava a entender que o Luan teria sido preso enquanto fugia. E eu lhe dou agora aqui o espaço, a oportunidade para trazer para a gente o posicionamento da defesa com relação a isso. O Luan fugia da polícia no momento em que se deu a prisão dele. Em que contexto ela se dá na realidade na tese da defesa? Absolutamente, Elton. Essa notícia também é uma tentativa de denegrir a imagem do Luan. Eu, obviamente, não estava com o Luan no momento da prisão,
mas pude tomar conhecimento através dele e perguntei também a alguns policiais que foram responsáveis pela abordagem ao Luan, para saber dessa história. E nada disso é verdade. O Luan, como toda a população de Potiretama sabe, tem o hábito de acordar cedo e ou praticar exercício ou ir fazer alguma das suas funções de prefeito. E todos sabem que ele faz isso mesmo. E que lá próximo de onde ele foi abordado pela polícia, fica o matadouro público municipal. E ele mesmo disse a mim, e aí a questão de acreditar ou não, eu acredito, porque conheço a índole, ele disse que estava justamente indo constatar um fato que tinham colocado a ele acerca do funcionamento do matadouro público. Mas é interessante a quem quer lucrar politicamente com esta notícia, dizer que o Luan estava fugindo. Não há nenhum registro desta natureza. Os policiais que fizeram a sua condução não anotaram assim este fato como ocorrido quando da sua abordagem. O Pedro Neto, denúncias graves, né, que circulam pela internet de que ele está sendo acusado de fazer parte de facção criminosa e de ter também participado, né, de crimes na região, inclusive, agora recentemente no Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro, nós tivemos lá uma declaração de um cidadão em que ele afirmava, né, que teria tido a informação de que, a mando do Luan Dantas, né, ele poderia ter sido morto. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessas acusações também, essa recente agora na Jangadeiro, que teve essa declaração, e essa outra de que ele faz parte de facção criminosa. A acusação, a sugestão de que Luan faz parte de facção criminosa, ela foi inserida na discussão do crime de incêndio, porque justamente a pessoa que se diz vítima desse incêndio levou ao conhecimento unilateralmente à polícia de que o autor do incêndio o autor material do incêndio seria alguém ligado a uma facção criminosa. O que precisa ficar claro, e como disse, eu não posso dar detalhes porque o processo, a investigação ainda está sob sigilo, é que as declarações de quem abertamente está fazendo uso político, inclusive com ataque, eu já pude ver vídeos circulando na internet, com ataque ao prefeito da cidade vizinha, onde essa pessoa tem uma base política eleitoral, inclusive tendo sido candidata na última eleição. Doutor, misturar as coisas para poder fazer o político. Só para situar quem está em casa, desculpa até interromper, mas só para situar quem está em casa, porque tem gente de todo o estado acompanhando nesse momento essa entrevista. O município ao qual você se refere é Alto Santo, o prefeito é o Joeni? O município de Alto Santo, há uma referência, houve um vídeo também divulgado, além desse vídeo da TV Jangadeiro, meu caro Roberto, além desse vídeo, também circulou um vídeo que chegou ao meu conhecimento, querendo linkar com a situação de Alto Santo. E além das declarações desta pessoa fazendo esta absurda colocação, que, diga-se de passagem, é muito grave. Não encontra ressonância em nenhum outro elemento indiciário dos autos. E que certamente será objeto de aferição no futuro. Além dessa pessoa que coloca isso, não há outro elemento dotado de concretude que sugira o Luan participar de qualquer organização criminosa que seja. E o tempo haverá de demonstrar ou comprovar quem ou como as coisas aconteceram.
O doutor Pedro, quais os próximos passos da defesa? Diante do que foi posto aí, vocês já agiram entrando aí com algum remédio tipo habeas corpus? O que é que se pretende agora diante desse processo? O que é que a defesa vai dar de próximo passo nesse quesito? Então, desde o domingo, Elton, desde o domingo, último domingo, que a defesa impetrou habeas corpus em favor do Luan. Hoje nós já estamos na quinta-feira. O habeas corpus foi inicialmente distribuído à doutora Ilna, e a doutora Ilna ela não negou o habeas corpus, como também parece que foi divulgado. A doutora Ilna apenas disse, olha, eu não sou a desembargadora competente para apreciar esse pedido, e mandou redistribuir. E eu prontamente já tomei as medidas necessárias a tentar agilizar essa redistribuição. E assim como acontece em todos os habeas corpus, há nesse nosso habeas corpus um pedido liminar que haverá de ser apreciado inicialmente pelo desembargador ou desembargadora a quem for atribuído o habeas corpus. Dessa decisão, se for concessiva, o Luan estará solto. Se for de negação, nós poderemos recorrer dessa decisão, mas o que não se pode a pretexto ainda não se tem uma definição acerca disso, ficar se manipulando os fatos e fazer o uso político como está claro que estão fazendo. Me parece que estão querendo ressuscitar politicamente quem o povo da Potiretama já enterrou faz tempo. O Pedro, a gente observa essa questão e a defesa claramente vem aí apontando, né, para uma espécie de perseguição política nesse sentido. Eu gostaria até de perguntar, nesse momento, obviamente o foco principal da defesa e daqueles que estão aí na labuta dessa situação deve ser a libertação, né, no caso do Luan, para responder o processo em liberdade. Mas diante dessa situação, dessas informações que você aqui cabalmente afirmou serem mentiras, fake news, notícias falsas, a defesa faz questão aqui de atribuir, de responsabilizar de algum modo alguns adversários. Para onde é que vocês apontam? De onde é que viria essas mentiras, essas notícias que você aqui fez questão de negá-las? Nós não estamos cometendo, apontando a quem quer que seja por não tomarmos a mesma medida leviana que alguns tomam de falar mentiras. O que eu quero dizer é que as imputações são graves e quem as fizer falsamente com o intuito deliberado de tirar uma vantagem, haverá de saber que as consequências podem vir a essas pessoas. É isso que precisa ser dito. E o objetivo é esclarecer. Eu estou aqui publicamente, até peço desculpa, Elton, que não pude antes, porque também estou com outras atribuições. No momento eu estou em Juazeiro do Norte, tratando da situação de outro cliente. Ontem estava em Iguatu. Mas a verdade é que esse monte de mentirada aí não condiz com a realidade e nem com a tranquilidade que nós temos de demonstrar. Quando você diz não é responder o processo em liberdade, porque o Luan sequer foi denunciado, nós estamos no âmbito de investigação. Nós consideramos que a medida excepcional da prisão, ela tem defeitos e gravidades por ter sido concedida de natureza jurídica, que nós levamos ao Tribunal no habeas corpus, que são gravíssimas. A imputação de um crime ao Luan, que ocorreu há um ano. É uma preventiva? É uma preventiva, então, é? A sugestão de que o Luan seria integrante de uma facção criminosa, que o Luan pode oferecer risco à instrução processual, ele está sendo investigado há um ano e não tem a anotação de nenhum crime contra ele. Não tem a anotação. Então, como é que se justifica a prisão de alguém para assegurar a possibilidade de investigação, se há um ano não há anotação de nada, exceto de um fato que estão atribuindo a ele há um ano? Há um ano. É isso que nós estamos colocando. Como é que se toma a medida excepcional da prisão de uma pessoa que tem endereço certo, que tem atividade ilícita e que mais ainda é dotado e foi renovado por 72% dos eleitores de Potiretama um mandato popular? Essa decisão de encarceramento do prefeito Luan, ela
ataca o direito de representatividade do povo de Potiretama, que ao invés de ter o prefeito durante 365 dias no ano, vai diminuir esses dias que ele está preso. Quem está sendo atingido diretamente é o povo de Potiretama que o elegeu. Ô Pedro Neto, uma outra pergunta. Com relação a essas acusações de ter mandado matar o ex-prefeito Chico Adelmo, o que é que o senhor tem a dizer com relação a esta acusação? Não há nos autos nenhuma imputação do crime de homicídio, seja na forma tentada, seja na forma consumada. A investigação que gerou o encarceramento do prefeito Luan, contra a qual nós impetramos o habeas corpus, não versa sobre homicídio contra quem quer que seja, nem mesmo o nome se deve dizer para não dar publicidade que algumas pessoas querem ter com seu nome. Muito bem. Ô, doutor Pedro, na matéria que a gente observou lá da Jangadeiro, foi citada também algumas situações relacionadas à questão do superfaturamento de combustíveis. Esse tipo de situação está rolada ao processo ou apenas foi informada numa esfera, digamos assim, de publicidade dada pelas notícias? Isso consta nesse momento da investigação também? Não há nenhuma investigação nesses autos a respeito disso. Há uma investigação instaurada que gerou procedimentos no passado também, no ano passado, mas é outro fato. O que se quer e o que esse denunciante que está se postando nas redes sociais e na imprensa como uma vítima disso, ele quer dizer que por ele ter feito a denúncia, o Luan teria ficado com raiva dele. Mas nem isso tem elementos palpáveis, capazes de ensejar de nós qualquer comedimento em dizer o que nós estamos dizendo aqui. É isso que nos deixa tranquilos quanto à formulação da defesa do Luan. É nítido, Elton, que alguém está querendo lucrar politicamente com este fato. Alguém está querendo aparecer politicamente e dar voto aos seus deputados na próxima eleição. O doutor Pedro, nós sabemos que esse caso, além de tratar aí de uma situação que obviamente tem sua gravidade diante das circunstâncias, ele é um caso ainda mais pontual por se tratar da pessoa de um prefeito, no caso. Como é que está a Potiretama hoje, nesse momento, diante dessa circunstância? O município encontra-se sem prefeito, isso agrava mais ainda a situação e a necessidade de uma resolução mais rápida. O que é que você poderia trazer para a gente com relação a essa questão da personalidade da pessoa em questão se tratar de um prefeito? Toda a população de Potiretama aguarda ansiosamente a solução para isso. Não há a comoção em favor do prefeito Luan. Objetivamente tratando, o Luan foi reeleito recentemente com 72% dos votos. A sugestão de coisa diversa é pura especulação. Eu digo isso pelo que eu estou sentindo e observando e recebendo de feedback, vamos dizer assim, das pessoas de Potiretama. O que eu quero dizer, Elton, sem querer me alongar muito, até por conta do adiantado da hora, sem querer tomar muito tempo de vocês, é que o caso não diz respeito a esse monte de especulação, diz respeito a um fato específico de um crime de incêndio que está sendo apontado com o Luan como autor intelectual e o autor material seria uma pessoa ligada a uma facção criminosa, uma pessoa que inclusive já morreu, mas que só chegou nessa história porque aquele que se diz vítima diz: essa pessoa que morreu disse a uma pessoa com quem tem uma relação. É muito disse-me disse. E a tentativa de denegrir ou de assassinar a reputação de uma autoridade pública, ela é muito grave na Potiretama, no Ceará, no Brasil, em qualquer lugar. E o resguardo às autoridades públicas, a moral que as autoridades públicas têm junto à população, merece um olhar mais criterioso da justiça, e é isso que nós ansiamos, que o próximo desembargadora, que analisar o nosso pedido de habeas corpus, contemple, assim como nós,
como nós o fizemos. Apenas para que fique claro, não há pedido do Ministério Público para esta prisão. Há um pedido da Polícia Civil de Alto Santo, que fez as investigações que entendeu cabíveis e formulou o pedido junto ao juiz da custódia, que é regionalizado na cidade de Quixadá. Não há nada além disso para que evite essas especulações. Doutor Pedro Neto, para a gente já ir encerrando essa entrevista, eu lhe faço uma pergunta até para acalmar mais o coração do povo da Potiretama, que a gente observa que há um número muito grande de pessoas acompanhando este caso, alguns tristes, ansiosos, querendo saber notícias do prefeito. Eu queria saber do senhor se o senhor teve já contato com o prefeito, se o senhor já conversou com ele, como é que está a situação dele? É preso? O que é que passa na cabeça dele? Você já demonstrou isso para o senhor? Como é que está o prefeito nesse momento, meu caro Pedro Neto? Eu estive com o prefeito Luan, que para minha surpresa, mostrou-se muito mais tranquilo do que eu imaginava que estivesse diante dessa injustiça que ele acredita estar sendo vítima. Ele apenas me pediu que transmitisse a todos que estão aqui torcendo, rezando, orando, fazendo os seus pedidos por ele, que ele está tranquilo, certo de que logo poderá conversar com todo mundo olho no olho, porque toda a população de Potiretama o conhece, porque ele é filho de Potiretama conhece a história do Luan, então ele aguarda ansiosamente esse retorno para de novo estar nos braços daqueles que eu tenho certeza do amor que tem por ele. E a anotação pessoal que eu faço, e peço licença a vocês para a gente terminar assim que eu fizer, é a seguinte: eu já estou nesta região do Vale do Jaguaribe desde 2008. E o que me deixa tranquilo no meu exercício profissional é saber que até hoje eu sempre estive do lado daqueles que ao final se sagraram com a pecha de inocentes e vitoriosos. Foi assim que aconteceu em 2010, quando o ex-prefeito Otacílio de Iracema, de saudosa memória, foi perseguido, afastado do cargo e conseguiu retornar. Foi assim quando lá em Potiretama diziam que a ex-candidata, ex-primeira-dama, Astrolábia, não teria partido, não podia ser candidata, ela pôde ser candidata. Foi assim que na eleição de 2016, a prefeita Iris eleita, passou 2 anos se dizendo que ela ia ser cassada e ela, ao final, foi considerada inocente e pôde continuar o seu primeiro mandato. Deste lado eu sempre estive, do outro lado sempre estiveram alguns que hoje jogam pedra no Luan. E ao final de tudo, se Deus permitir, se a justiça dos homens for célere e justa, como esperamos que seja, vocês poderão anotar e saber de que lado está a verdade, de que lado está a inocência, de que lado está a retidão. Então, é bom que se diga que especulações só alimentam uma insegurança jurídica que não é boa para ninguém. Doutor Pedro, eu quero agradecer imensamente aqui a sua disponibilidade em conversar conosco em nome da defesa. Eu, Elton Bessa, nosso companheiro Renato Guimarães, estamos responsavelmente acompanhando o andamento dessa situação para, obviamente, na medida daquilo que for sendo constatado, trazer notícias verídicas.